Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Igreja una, católica, apostólica e romana, um escândalo para o mundo. A Igreja Católica é um escândalo para o mundo porque ela prega uma doutrina e uma moralidade que o mundo rejeita. O espírito do mundo, portanto, insulta a Igreja, a odeia e a acusa. E porque Cristo nem sequer se defendeu a si mesmo, a Igreja também abraça frequentemente o sofrimento por permanecer como a voz de Cristo no mundo e um sinal de contradição que muitos continuarão recusando a abraçar. O espírito do mundo jamais aplaude em aprovação quando a Igreja é um sinal de contradição. Os aplausos apenas vêm quando os membros da Igreja e quando especialmente a hierarquia traem sua missão de pregar o Evangelho da verdade e da salvação. Declarou o Papa São Félix III: não se opor a um erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. Diz a Sagrada Escritura: porque virá tempo em que o homem já não suportará mais a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. O Brasil ficou menos católico. De outubro de 2014 a dezembro deste ano, a primeira religião cristã do mundo perdeu ao menos 9 milhões de fiéis. Há 2 anos eram 60% os que se declaravam católicos. Neste ano, são 50%. Em um país que há 50 anos atrás era praticamente 100% católico, ainda que a maioria de não praticantes, mas se declaravam como tal, católicos. O ritmo de crescimento anual de pessoas que atuam em seitas ou falsas religiões, protestantes, neopentecostais, ateus, sem religião, agnósticos, etc., é de 6,90%, enquanto o número de católicos é de 1,28%. Metade dos protestantes saíram da Igreja Católica onde foram criados, e esses que abandonaram a verdadeira e única Igreja citam como principais motivos para a mudança a maior conexão com Deus, 77%, e o estilo de culto da nova seita, 68%. No 9º aniversário de sua coroação como Papa, na festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, em 29 de junho de 1972, o Papa Paulo VI declarou: acreditamos que após o concílio viria um dia de sol brilhante para a história da Igreja. Porém, em vez disso, veio uma ida de nuvens, tempestades e de escuridão. E como foi que isto aconteceu? Há um poder adversário. Chamemo-nos pelo nome, o demônio. Parece que por alguma rachadura misteriosa, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. A abertura ao mundo foi uma verdadeira invasão do pensamento mundano dentro da Igreja. Talvez nós fomos por demais fracos e imprudentes, finalizou o Papa. Em uma entrevista de 26 de dezembro de 1957 com o padre Fuentes, a irmã Lúcia de Fátima disse: o que aflige o Imaculado Coração de Maria e o coração de Jesus é a queda das almas religiosas e sacerdotais. O demônio sabe que os religiosos e sacerdotes que abandonam sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio deseja tomar posse de almas consagradas. Ele tenta corrompê-las a fim de embalar as almas de leigos
e com isso levá-las à impenitência final. Em uma carta escrita em 16 de setembro de 1970, irmã Lúcia de Fátima escreveu: o demônio foi capaz de infiltrar o mal sob o disfarce de bem. E o demônio foi bem sucedido em iludir e enganar as almas que têm muita responsabilidade por causa das posições que ocupam. Eles são cegos, guiando cegos. Na aparição de La Salette, França, Nossa Senhora profetizou: muitos abandonarão a fé e o número de sacerdotes e de religiosos que se separarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até mesmo bispos. Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do Anticristo. Na aparição em Quito, Equador, Nossa Senhora profetizou: tempos funestos sobrevirão, nos quais aqueles que deveriam defender em justiça os direitos da Igreja, sem temor servil nem respeito humano, darão as mãos aos inimigos da Igreja para fazer o que estes quiserem. O pequeno número de almas que guardará o tesouro da fé e das virtudes sofrerá um cruel, indizível e prolongado martírio. No número 675 do Catecismo da Igreja, lemos: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Jesus fala que a crise de fé e de moral serão tão grandes, mas tão grandes, que se não se abreviassem, apenas alguma se salvaria, pessoa alguma se salvaria, como que indicando a extensão da onda de pecados e apostasia que destruirão a sociedade no final dos tempos, ou seja, a apostasia mundial. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deverá manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Portanto, o pecado ou o esquecimento de Deus, Oséias 4, será geral, atingirá todos os povos e quase todas as pessoas ofenderão a Deus. Isso quer dizer que no final dos tempos a fé e a virtude serão coisas raras, um privilégio e responsabilidade de muito poucos. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Lucas 18:8. A imoralidade e a apostasia são palavras de ordem de uma humanidade cada vez mais depravada, rebelde e completamente desviada do caminho de Deus e entregue nas mãos do demônio. Lembrando as palavras do padre Leonardo Castellani, o homem do pecado tolerará e se aproveitará de um cristianismo adulterado, e imporá por todas as partes o reino da iniquidade e da mentira. O governo puramente exterior e tirânico, a liberdade desenfreada dos prazeres e diversões, a exploração do homem e seu modo de proceder hipócrita e sem misericórdia. Haverá em seu reino uma estrondosa alegria falsa e exterior, cobrindo o mais profundo desespero. Em seu tempo acontecerão os mais estranhos distúrbios cósmicos, como se os elementos se houvessem revoltado. A humanidade estará numa grande expectativa e reinará grande confusão e dissipação entre os homens. Corrompidos os laços de família,
de amizade, de lealdade, o bom relacionamento, os homens não poderão confiar em ninguém. E correrá no mundo como um tremor frio, um universal e ímpio, salva-se quem puder. Será atropelado o que há de mais sagrado, e nenhuma palavra terá mais fé, nem pacto algum terá vigor, senão pela força. A caridade heróica de alguns fiéis, transformada em amizade até a morte, manterá no mundo ilhotas de fé. Porém, mesmo ali, ela estará continuamente ameaçada pela traição e pela espionagem. Fonte Padre Leonardo Castellani, 1899 a 1981, Los Papeles de Benjamin Benavides. Os mandamentos foram escritos em pedra pelo dedo de Deus, embora as tábuas tenham sido quebradas e feitas em pedaços, a pedra é indestrutível. O Senhor chama Moisés para subir ao cume do Monte Sinai para lhe entregar o que preparou para nós. Falo por escrito, para que sua palavra não seja distorcida ou alterada pelo homem, nem este interprete a lei de forma diferente ao sentido dado por Deus. Dá-nos por escrito para que permaneça o que quer transmitir e sua confiabilidade não seja alterada. A pedra é, por excelência, o material que garante que o que nela foi escrito permaneça sempre, de geração em geração. O Senhor lhe dá instruções orais sobre a construção de um tabernáculo, bem como instruções orais sobre a liturgia, o altar, incenso, paramentos sacerdotais. Finalmente lhe dá a tábua escrita pelo próprio dedo de Deus, transmissão oral e escrita. O Senhor ordena a Moisés para que desça e compreenda como facilmente as almas se corrompem e se afastam de Deus. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Êxodo 32, 7 e 8. O Senhor mostra sua ira a Moisés e Moisés implora clemência. No entanto, quando desce a montanha e vê o que o próprio Senhor lhe tinha dito, arroja as tábuas no chão, quebrando-as. A lei de Deus havia sido quebrada. Não estão hoje as tábuas da lei quebradas no chão? Acaso hoje, à semelhança do tempo de Moisés, não estão quebradas no chão as tábuas da lei? Acaso não se deixou de ser observada a lei de Deus em sua igreja? Não merecemos por isso uma punição? Acaso não foram quebrados os mandamentos? A ira de Deus se manifesta claramente nas almas santas quando se quebra a lei divina. O homem sucumbiu ao mundo, ao demônio e à carne. As leis que o homem dita provam isso. Adora-se o bezerro, ou seja, o maligno, o pecado. Os mandamentos já não são mais cumpridos, as tábuas foram destruídas, a lei escrita nas tábuas foi substituída pela palavra do homem, escrita em papel. Nossos próprios pastores condenam a violência, mas não em nome dos mandamentos da lei de Deus, mas em razão de qualquer outro motivo. Isto em termos de ação externa da Igreja, porque em termos de ação interna, vemos como se nos propõe uma alternativa humana à lei divina. Pela segunda vez, Moisés sob o Monte Sinai, entalhando duas pedras como as primeiras. O Senhor disse a Moisés: Talha duas pedras de pedra semelhante às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebrastes. Êxodo 34, 1. Ao descer da montanha, o rosto de Moisés brilhava, porque era o próprio Deus que falara e operara, e novamente escreve sobre a pedra e com as mesmas palavras os 10 mandamentos, enfatizando que são inquebrantáveis. A lei não pode ser alterada. Exortações são escritas hoje em papel para satisfazer e agradar ao homem, propondo com inaudita soberba uma via caritatis
um caminho criado pelo homem para satisfazer o homem, para aqueles a quem lhe é difícil cumprir a lei de Deus. Como a comunhão para divorciados recasados, que profana de uma só vez 3 sacramentos da Igreja: matrimônio, confissão e Eucaristia. O que está escrito nas tábuas da lei, que dizem os mandamentos? O que tem mais validade, papel ou pedra? A palavra de Deus ou a palavra do homem? As tábuas foram quebradas mais uma vez? Podemos dizer sem nenhum temor, fiéis à palavra de Deus, que sim, elas estão quebradas. As tábuas foram furiosamente atiradas ao chão. Mas mesmo ainda quando quebradas, permanece o que está escrito, porque está escrito em pedra. A palavra de Deus não se questiona. Os mandamentos da lei de Deus se cumprem fielmente. Estão escritos por seu próprio dedo. Não há nenhuma via alternativa. O que observa o preceito guarda sua vida. Quem descuida de seu proceder, morrerá. Provérbio 19:16. Não será dever de um católico julgar entre a fé que lhe ensinam hoje e a que foi ensinada durante 20 séculos de tradição da Igreja? Ainda existem aqueles que não estão dispostos a disfarçar seu espanto ao ver tudo o que está acontecendo hoje. Pois bem, depois de 50 anos para cá, um entusiasmo obrigatório, um otimismo compulsório foi imposto ao fiel católico. Nosso aplauso era esperado, porque parar de bater palmas poderia sugerir que fazíamos objeções às mudanças impostas. Assim, a maior parte dos fiéis decidiu simplesmente continuar aplaudindo. Nós aplaudimos durante todo o curso da Revolução Litúrgica, que só trouxe devastação. Nós aplaudimos a nova ordem das coisas, as novas orientações, as novas diretrizes, as novas ideologias. E embora víamos que tudo aquilo contradizia o nosso passado, embora víamos que tudo aquilo era estranho à fé de nossos antepassados, embora víamos que havia uma óbvia ruptura, uma descontinuidade, a maioria não queria parar de aplaudir. E como se não bastasse, o mais estranho é que outros, que nem eram parte do povo católico, também se uniram aos aplausos. Teólogos modernistas se levantaram jubilantes, pois suas visões estavam sendo vistas sob uma nova luz e recebendo uma segunda chance. Os franco-maçons louvaram as mudanças conciliares na medida que elas apontavam para uma contra-sílabus, que rejeitava os papas antiliberais do passado. O povo da sinagoga aplaudiu ao saber que sua influência sobre os membros da igreja continuaria a crescer. E ao ver que sua ideologia não seria citada pelo nome, líderes comunistas viram aí nova oportunidade para o diálogo e aplaudiram o progresso na igreja, que logo permitira que marxismo e catolicismo, Belial e Cristo, se juntassem em uma nova teologia da libertação. Protestantes também se juntaram aos aplausos e bateram palmas para o novo iluminismo da Igreja, o qual sugere que o herege Lutero, Calvínio, Zwinglio foram talvez instrumentos do Espírito e grandes reformadores. Mas, na medida em que os anos foram passando, os aplausos se tornaram cansativos, especialmente depois que o entusiasmo foi morrendo. 10 anos de aplausos, 20 anos de aplausos e até mesmo 50 anos de aplausos provocam desgaste no povo. As pessoas começaram a perceber os bancos das igrejas cada vez mais vazios, as escolas católicas se fechando, universidades católicas se tornando secularizadas, netos crescendo sem o batismo, seus vizinhos católicos apostatando para mega seitas protestantes, paróquias outrora católicas sendo vendidas para não católicos ou até mesmo transformadas em restaurantes, bares e até mesquitas. Cristo e sua igreja
desde o início foram sinais de contradição. Um sinal que muitas pessoas recusam aceitar e reconhecer. Esta é a história da humanidade, um eterno conflito entre os que creem e os que não creem, e a Igreja Católica está bem no centro deste conflito. O magistério da Igreja, ao ser ouvido e compreendido, ensina aos demais a doutrina infalível. Sua altíssima missão é proteger o seu povo dos desvios e dos relaxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O magistério é um instrumento que nos garante estar de acordo com a doutrina dos apóstolos ensinada a eles pelo próprio Divino Mestre Jesus. Portanto, a obrigação do magistério está em cuidar que o povo de Deus permaneça na verdade e não no erro. Sem o magistério, o grande e belo edifício da doutrina verdadeira estaria sujeito à infiltração da heterodoxia, aquilo que não está de acordo com a doutrina, e assim poderia mesclar-se com o erro, um antro de confusão, caos e horror. Não podemos jamais, sob nenhuma justificativa, deixar de ser um sinal de contradição para se tornar um sinal de rendição. Creio que chegou a hora de parar de aplaudir. É hora de reconhecer a ameaça e resistir. Dá-se a impressão de que os absolutos morais que se espera de todos são apenas ideias elevados fora do alcance de muitos. Assim, por exemplo, o casamento indissolúvel torna-se um ideal e não uma norma. Os 10 mandamentos? Conselhos apenas para aqueles que possuem virtudes heróicas. Dos padres e párocos se espera que se tornem ativos na profissão de caçadores de desculpas para aqueles que não conseguem cumprir essa utopia, que está muito além de suas capacidades. O subjetivismo de hoje leva qualquer um a pensar que a consciência desculpa tudo. Estamos nos tornando um sinal de contradição não para o mundo, mas para a Igreja e para a tradição. Devemos resistir e voltar a sermos um sinal de contradição para o mundo, que é do demônio. E é o Código de Direito Canônico que nos dá o direito de externar nossa preocupação, quando no cânon 212 diz: os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam, têm o direito, e mesmo por vezes o dever, de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas pertinentes ao bem da Igreja e disporem aos restantes fiéis, salva a integridade da fé e dos costumes, a reverência devida aos pastores e tendo em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Finaliza o documento. Também o doutor angélico São Tomás de Aquino, em uma questão de justiça natural na Igreja, nos ensina: deve-se observar, contudo, que se a fé estiver em perigo, um subalterno deveria repreender seu prelado, mesmo publicamente. Daí Paulo, que estava sujeito a Pedro, o repreendeu em público por causa do perigo iminente de escândalo sobre a fé, e como o brilho de Agostinho diz em Gálatas 2:11. Pedro deu um exemplo aos superiores, que se em qualquer época acontecer deles se desviarem do caminho reto, eles não devem menosprezar serem repreendidos por seus súditos. Fonte São Tomás de Aquino, Suma Teológica 2:2, Q 33, artigo 4º. Termino a meditação de hoje novamente citando a Sagrada Escritura. Dizei somente sim se é sim, não se é não. Tudo que passa além disto vem do maligno. São Mateus 5:37. Que possa Deus ser o juiz da retidão de nossas intenções. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Maria.
to